Livro de Deuteronômio, capítulo 26. Dízimos e ofertas das colheitas. Quando tiverem entrado na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança, e a tiverem conquistado e se estabelecido nela, coloquem num cesto alguns dos primeiros frutos de cada colheita que produziram e levem-no ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. Dirijam-se ao sacerdote que estiver de serviço naquela ocasião e digam-lhe: com esta oferta, reconheço diante do Senhor, seu Deus, ter entrado na terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos daria. O sacerdote pegará o cesto das suas mãos e o colocará diante do altar do Senhor, seu Deus. Então vocês declararão na presença do Senhor, seu Deus: meu antepassado Jacó era um nômade arameu que foi viver no Egito como estrangeiro. Quando chegou, a sua família não era numerosa, mas no Egito ela se tornou uma grande e poderosa nação. Quando os egípcios nos oprimiram e nos humilharam, sujeitando-nos à escravidão, clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. O Senhor ouviu os nossos clamores e viu as nossas dificuldades, o nosso trabalho árduo e a opressão que sofríamos. Por isso, o Senhor nos libertou do Egito com a mão forte e o braço poderoso, com atos temíveis, sinais e maravilhas. Trouxe-nos para este lugar e nos deu esta terra que produz leite e mel com fartura. E agora, Senhor, trago os primeiros frutos da colheita do solo que me deste. Em seguida, coloquem o cesto diante do Senhor, seu Deus, prostrem-se diante dele em oração. Depois disso, alegrem-se por todas as coisas boas que o Senhor, seu Deus, tem dado a vocês e às suas famílias. Lembrem-se de incluir na celebração os levitas e os estrangeiros que vivem entre vocês. A cada 3 anos, separem um dízimo especial das suas colheitas. Nesse ano, entreguem os seus dízimos aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que eles comam até se saciarem em suas cidades. Então, declarem na presença do Senhor, seu Deus: dediquei da minha casa a oferta sagrada e a entreguei aos levitas, aos estrangeiros e aos órfãos e às viúvas, conforme ordenaste. Não quebrei nenhum dos teus mandamentos, nem me esqueci de nenhum deles. Não comi coisa alguma desta oferta enquanto estava de luto, nem a toquei enquanto estava cerimonialmente impuro, e não ofereci coisa alguma dela aos mortos. Obedeci ao Senhor, meu Deus, e fiz tudo o que me ordenaste. Agora, olha desde a tua santa habitação no céu e abençoa o teu povo, Israel, e a terra que juraste aos nossos antepassados que nos darias, uma terra que produz leite e mel com fartura. Chamado à obediência. Hoje o Senhor, seu Deus, ordenou que obedeçam a todos estes decretos e estatutos. Cumpram-no cuidadosamente, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declararam que o Senhor é o seu Deus e que andarão em seus caminhos, obedecerão aos seus decretos, mandamentos e estatutos e farão tudo o que ele mandar. O Senhor declarou hoje que vocês são o seu povo, sua propriedade especial, conforme ele havia prometido, e que devem obedecer a todos os seus mandamentos. Se o fizerem, ele os colocará muito acima de todas as outras nações que ele fez,
e vocês receberão louvores, honra e fama. Serão uma nação santa ao Senhor, seu Deus, exatamente como Ele prometeu. Capítulo 26. O altar no Monte Ebal. Então Moisés, acompanhado dos líderes de Israel, deu a seguinte ordem ao povo: obedeçam a todos estes mandamentos que hoje lhes dou. Quando atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, levantem pedras grandes e pintem-nas com cal. Escrevam nelas todos os termos desta lei quando atravessarem o rio para entrar na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Uma terra que produz leite e mel com fartura, conforme lhes prometeu o Deus dos seus antepassados. Depois de atravessarem o Jordão, levantem essas pedras pintadas de cal no Monte Ebal, como hoje lhes ordeno. Construam ali um altar para o Senhor, seu Deus, usando pedras inteiras, em sua forma natural. Não alterem a forma das pedras com ferramenta de ferro. Construam o altar com pedras que não foram cortadas e usem-no para oferecer holocaustos ao Senhor, seu Deus. Apresentem também sacrifícios de ofertas de paz e celebrem, comendo e alegrando-se na presença do Senhor, seu Deus. Escrevam de forma bem visível todos os termos desta lei nas pedras pintadas de cal. Em seguida, Moisés e os sacerdotes levitas disseram a todo o Israel: faça silêncio e ouça, ó Israel. Hoje você se tornou o povo do Senhor, seu Deus. Obedeça, portanto, ao Senhor, seu Deus, cumprindo todos estes mandamentos e decretos que hoje lhes dou. Maldições pronunciadas no Monte Ebal. No mesmo dia, Moisés deu ao povo a seguinte ordem: quando atravessarem o rio Jordão, as tribos de Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim ficarão no monte Gerizim, de onde proclamarão uma bênção sobre o povo. As tribos de Ruben, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naftali ficarão no monte Ebal, de onde proclamarão uma maldição. Então os levitas dirão em alta voz a todo o povo de Israel: maldito quem esculpir ou fundir um ídolo e o levantar em segredo. Os ídolos, trabalhos de artesãos, são detestáveis ao Senhor. E todo o povo responderá: Amém. Maldito quem desonrar pai ou mãe. E todo o povo responderá: Amém. Maldito quem roubar a propriedade do próximo, movendo um marco de divisa. E todo o povo responderá: Amém. Maldito quem fizer o cego se desviar do seu caminho. E todo o povo responderá: Amém. Maldito quem negar justiça aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas. E todo o povo responderá: Amém. Maldito quem tiver relações sexuais com a esposa do seu pai, pois desonrou o seu pai. E todo o povo responderá: Amém. Maldito quem tiver relações sexuais com um animal. E todo o povo responderá: Amém. Maldito quem tiver relações sexuais com a sua irmã, seja filha do seu pai ou da sua mãe. E todo o povo responderá: Amém. Maldito quem tiver relações sexuais com a sua sogra. E todo o povo responderá: Amém. Maldito quem matar o seu próximo em segredo. E todo o povo responderá: Amém.
Maldito quem aceitar pagamento para matar um inocente. E todo o povo responderá: Amém. Maldito quem não confirmar e cumprir os termos desta lei. E todo o povo responderá: Amém. Capítulo 28. Bênçãos resultantes da obediência. Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor seu Deus e cumprirem fielmente todos estes mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Suas cidades e seus campos serão abençoados. Seus filhos e suas colheitas serão abençoados. As crias do seu gado e dos seus rebanhos serão abençoados. Seus cestos de fruta e tigelas de amassar pão serão abençoados. A todo lugar que forem e em tudo o que fizerem, serão abençoados. O Senhor derrotará os seus inimigos quando eles os atacarem. Eles virão contra vocês de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. O Senhor lhes garantirá bênção em tudo o que fizerem e encherá os seus celeiros de cereais. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que Ele lhes dá. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem em seus caminhos, o Senhor os constituirá como seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Assim, todas as nações da terra verão que vocês são um povo que o Senhor tomou para si e os temerão. O Senhor lhes dará prosperidade na terra que Ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, e os abençoará com muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas fartas. No tempo certo, o Senhor enviará chuvas do seu rico tesouro no céu e abençoará todo o trabalho que realizarem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado delas. Se derem ouvidos a estes mandamentos que hoje lhes dou, e se os cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda. E vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem, por menos que seja, de nenhum dos mandamentos que hoje lhes dou, e não sigam outros deuses, nem os adorem. Maldições resultantes da desobediência. Mas, se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor seu Deus e não cumprirem todos os mandamentos e decretos que hoje lhes dou, as seguintes maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Suas cidades e seus campos serão amaldiçoados. Os seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão amaldiçoados. Os seus filhos e as suas colheitas serão amaldiçoados. As crias do seu gado e dos seus rebanhos serão amaldiçoadas. A todo lugar que forem e em tudo o que fizerem, serão amaldiçoados. O próprio Senhor enviará maldições, confusão e frustração em tudo o que fizerem, até que, por fim, vocês sejam completamente destruídos por terem praticado o mal e me abandonado. O Senhor os afligirá com pragas, até fazê-los desaparecer da terra em que estão prestes a entrar para tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças debilitantes, com febres e inflamações, com calor ardente e secas, com ferrugem e mofo. Essas calamidades os perseguirão até que vocês morram. O céu sobre a sua cabeça será tão duro quanto o bronze, e a terra debaixo de vocês será tão impenetrável quanto o ferro. O Senhor transformará em pó a chuva que rega a sua terra, e as cinzas
cairão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará os seus inimigos os derrotarem. Vocês os atacarão de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. Serão motivo de horror para todos os reinos da terra. Os seus cadáveres serão alimento para as aves do céu e para os animais selvagens, e não haverá ninguém para enxutá-los. O Senhor os afligirá com as feridas purulentas do Egito e com tumores, sarna e coceira incuráveis. O Senhor os castigará com loucura, cegueira e pânico. Andarão tateando em plena luz do dia, como cegos na escuridão, mas não encontrarão o caminho. Serão oprimidos e roubados continuamente, e ninguém virá para socorrê-los. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem dormirá com ela. Construirá uma casa, mas outra pessoa morará nela. Plantará um vinhedo, mas não aproveitará os seus frutos. O seu boi será abatido diante dos seus olhos, mas você não provará um pedaço sequer da carne. O seu jumento lhe será tomado e não será devolvido. As suas ovelhas serão entregues aos seus inimigos e não haverá quem o ajude. Você verá os seus filhos e filhas serem levados embora como escravos. Sentirá intensa saudade deles, mas nada poderá fazer. Uma nação estrangeira desconhecida consumirá as colheitas que vocês trabalharam arduamente para conseguir. Vocês sofrerão opressão constante e serão tratados com crueldade. Quando virem as tragédias ao seu redor, acabarão enlouquecendo. O Senhor lhes cobrirá os joelhos e as pernas com feridas incuráveis. Terão feridas da cabeça aos pés. O Senhor enviará vocês e o seu rei para o exílio numa nação que vocês e os seus antepassados não conheceram. Ali adorarão deuses de madeira e de pedra. Serão motivo de horror, ridículo e de zombaria entre as nações para os quais o Senhor os enviar. Semearão muito, mas colherão pouco, pois os gafanhotos devorarão as suas plantações. Plantarão vinhedos e cuidarão deles, mas não beberão o vinho, nem comerão as uvas, pois vermes devorarão as videiras. Cultivarão oliveiras em todo o seu território, mas nunca usarão o azeite, pois os frutos cairão antes de amadurecer. Terão filhos e filhas, mas os perderão, pois eles serão levados para o cativeiro. Enxames de insetos destruirão as suas árvores e as suas plantações. Os estrangeiros que vivem entre vocês se tornarão cada vez mais fortes, enquanto vocês se tornarão cada vez mais fracos. Eles lhes emprestarão dinheiro, mas vocês não poderão emprestar a eles. Eles serão a cabeça e vocês a cauda. Se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor seu Deus e a obedecer aos mandamentos e decretos que Ele lhes deu, todas estas maldições os perseguirão e os alcançarão, até que sejam destruídos. Estes horrores servirão de sinal e advertência para vocês e seus descendentes para sempre. Se não servirem ao Senhor, seu Deus, com alegria e entusiasmo pelos muitos benefícios que receberam, servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ficarão famintos, sedentos, despidos e desprovidos de tudo. O Senhor porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço e os oprimirá severamente, até que os tenha destruído. Dos confins da terra, o Senhor
trará contra vocês uma nação gigante que se lançará sobre vocês como um abutre. Será uma nação cuja língua vocês não compreendem, povo feroz e cruel, que não tem respeito pelos idosos, nem pena dos jovens. Os exércitos deles devorarão os seus animais e colheitas, e vocês serão destruídos. Não deixarão coisa alguma dos seus cereais, nem vinho novo, azeite, bezerros ou cordeiros, e vocês morrerão de fome. Atacarão as suas cidades até derrubarem todos os muros fortificados de sua terra, as muralhas nas quais vocês confiavam como proteção. Atacarão todas as cidades da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. O cerco e a grande aflição que o ataque inimigo causará serão tão terríveis que vocês comerão a carne dos seus próprios filhos e filhas que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Até o homem de coração mais gentil em seu meio não terá pena do próprio irmão, da esposa amada e dos filhos que sobreviverem. Ele se recusará a dividir com eles a carne que estiver devorando, a carne de um dos próprios filhos, pois não sobrará outra coisa para ele comer durante o cerco e a grande aflição que o inimigo trará sobre todas as suas cidades. A mulher de coração mais gentil entre vocês, tão delicada que nem sequer tocaria o chão com o pé, será mesquinha com o marido a quem ama e com o próprio filho ou filha. Esconderá deles a placenta e o bebê recém-nascido que ela deu à luz para comê-los sozinha, em segredo. Não terá outra coisa para comer durante o cerco e a grande aflição que o inimigo trará sobre todas as suas cidades. Se vocês se recusarem a obedecer todos os termos desta lei escritos neste livro, e se não temerem o nome glorioso e terrível do Senhor, seu Deus, o Senhor oprimirá vocês e aos seus filhos com pragas indescritíveis. Serão pragas intensas e sem alívio, doenças agonizantes e insuportáveis. Ele os afligirá com todas as doenças do Egito, que vocês temiam tanto, e não terão alívio. O Senhor os afligirá com todas as enfermidades e pragas que existem, mesmo aquelas que não são mencionadas neste livro da lei, até que sejam destruídos. Ainda que se tornem tão numerosos quanto as estrelas do céu, poucos restarão, pois não deram ouvidos ao Senhor seu Deus. Assim como o Senhor teve grande prazer em fazê-los prosperar e se multiplicar, também terá prazer em destruí-los. Vocês serão arrancados da terra em que estão prestes a entrar para tomar posse. O Senhor os espalhará entre todas as nações, de uma extremidade à outra do mundo. Ali adorarão deuses estrangeiros que nem vocês nem os seus antepassados conheceram, deuses de madeira e pedra. Não encontrarão paz nem lugar de descanso entre essas nações. O Senhor fará o seu coração estremecer, a sua vista falhar e a sua alma desanimar. A sua vida estará sempre por um fio. Passarão os dias e as noites com medo, sem ter certeza se sobreviverão. Pela manhã dirão: quem nos dera já fosse noite, e à noite, quem nos dera já fosse dia, pois se encherão de pavor com os horrores que verão ao seu redor. Então o Senhor os mandará em navios de volta para o Egito, o lugar que eu prometi que nunca mais veriam. Lá
tentarão vender a si mesmos como escravos para os seus inimigos, mas ninguém os comprará.